Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, né? As águas não podem a nau tragar quando o Senhor está na nossa nau. As águas não podem nos destruir, porque a nossa nau está com o Senhor. Como que as águas vai tragar a nau onde se encontra aquele que criou as águas, né? Ela não pode tragar o seu Criador, pois Ele foi quem fez as águas. Ele tem domínio sobre as águas, Ele tem domínio sobre os elementos da natureza. Nessa manhã nós vamos continuar falando um pouco sobre o Natal ainda, só que nesta manhã eu gostaria de falar sobre os cantos que aconteceram naquele momento, né? Os cantos que nasceram ao Jesus nascer, né? O tema da mensagem desta manhã é 3 cantos de Natal. Queridos, o louvor, como expressão espontânea nossa, né? Era algo comum nos tempos bíblicos. Naqueles tempos, tudo era a base do louvor. Sempre que alguém recebia uma graça de Deus, ele expressava a sua gratidão salmodiando, porque os salmos eles eram cantados, eles não eram lidos como nós lemos hoje, era um ritmo musical. Então, quando Jesus nasceu, Lucas capítulo 2, versículo 13 diz: apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus. Os anjos louvaram ao Jesus nascer. Então o nascimento de Jesus, queridos irmãos, foi motivo de louvor, não só na terra, mas foi motivo de louvor no céu também, porque os céus sabiam o que estava acontecendo naquele momento. Então 3 pessoas cantaram louvores a Deus quando Jesus nasceu, né? 3. E com suas palavras nós podemos aprender como devemos celebrar esse nascimento. O nascimento de Jesus é motivo de celebração, é motivo de alegria, mas não é essa celebração que o mundo celebra, é a celebração ao qual Ele é que é glorificado, Ele é que é exaltado. Então, vamos refletir, queridos irmãos, sobre os 3 cantos cantados quando Jesus nasceu. O primeiro canto que eu queria falar é sobre o canto de Maria, que foi um louvor da alma. Maria louvou com a sua alma, onde ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor quando ela soube do nascimento de Jesus. Observe Lucas capítulo 1, versículos 45 e 46 a 56, né? Lucas 1, 46 a 56 fala sobre o canto de Maria. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, mas pode permanecer sentado mesmo, né? Só vamos acompanhar esta leitura. O texto diz: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração almejava pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Aí ele diz: como prometeu aos nossos pais, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, queridos irmãos, eu quero dizer nessa manhã que Maria, ela louvou a Deus de toda a sua alma quando soube que teria o Filho de Deus, que seria a mãe do Salvador, que no ventre dela estava gerando uma obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se materializava
através da vida de Maria. Então, a emoção era tão grande que não poupou palavras para expressar a sua alegria, onde ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. É algo tremendo. Então, queridos irmãos, ela não teve dúvida ou medo algum, porque ela sabia quem estava gerando, quem estava dentro dela. Então, mesmo sabendo da sua fragilidade e condição social, né? Caso as pessoas não acreditassem nela, ela sabia o que estava por vir, as dificuldades que iria passar por ter engravidado em um momento daquele, uma moça que estava despojada, estava esperando o momento de se juntar ao seu marido e se casar. Então, às vezes, queridos irmãos, ficamos com a cabeça tão cheia de pensamentos, né? Ansiosos por fazer, né, a ceia do Natal. Muitos ficam ansiosos, se endividam, enchem-se de dívida, se preocupa, quando na verdade, queridos irmãos, Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. O objetivo de Jesus não veio para nos trazer problema, veio para resolver o problema da humanidade. Então, como Maria, aprendemos que não devemos encher a nossa mente, o nosso coração de preocupações com compras, né? Tem gente que se endivida nesse período. Tem que comprar roupa nova, tem que comprar sapato novo, tem que fazer uma mesa forte, tem que convidar a família, tem que reunir todo mundo, quando na verdade o verdadeiro espírito do Natal é o nascimento de Jesus. Então, queridos irmãos, louve ao Senhor. É preciso louvar ao Senhor como Maria louvou de toda a alma. Maria, ela não teve nenhuma preocupação, apesar das dificuldades que poderiam vir a passar. Ela tinha certeza de quem estava sendo gerada dentro dela, a pessoa que estava no seu ventre, que era o Senhor. Então não devemos nos preocupar, porque o Senhor, ele é conosco. Eu quero dizer que o segundo cântico dessa manhã que eu queria falar é o cântico de Zacarias. Zacarias, queridos irmãos, ele louva em espírito. Maria louvou com a sua alma, já Zacarias, ele louva em espírito. Observe que Lucas capítulo 1, versículo 68 a 73, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias, né? Lucas capítulo 1, versículos 68 a 73, fala sobre esse cântico. Ele diz assim, né, a partir do 67, ele diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou a plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e juntamente, e juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, perdoando-lhe os caminhos, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento e salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então eu gostaria de dizer nesta manhã, queridos irmãos, que Zacarias, ele diz: bendito seja o Senhor. Ele bendiz o Senhor. Então o cântico de Zacarias é conhecido pelo termo latino benedictus, onde é um termo grego, né? Onde Zacarias, ele é conhecido por esse termo pelo seu início, bendito seja. Quando ele diz benedictus, ele está dizendo bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, Zacarias havia ficado mudo, sem falar, durante toda a gravidez de sua esposa, porque Zacarias, queridos irmãos, ele duvidou da palavra do anjo.
E quando nós duvidamos daquilo que o Senhor fala, automaticamente nós pagamos um preço. Porque se nós duvidamos, nós tememos, e quem teme, meus irmãos, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem. Então, contudo, o verso 67 declara que Zacarias proferiu esse cântico cheio do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que habitava em Zacarias, e em suas palavras, ele profetizou a respeito do seu filho João Batista, que prepararia o caminho daquele que vinha para salvar o mundo. Então, João Batista tinha um papel fundamental, e ele predisse. Então, em nossas vidas, às vezes, queridos irmãos, nós também ficamos mudos como Zacarias. Nós perdemos a fala quando não cremos nem louvamos a Deus. Automaticamente é como se não falássemos. Então, as nossas primeiras palavras diante de tudo que o Senhor faz, né, não deve ser uma palavra vazia, deve ser uma palavra de agradecimento, assim como Zacarias fez. Então, para mostrarmos o nosso conhecimento de que tudo foi feito em nossas vidas, de que Deus fez tudo, então devemos ter o nosso cântico, devemos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e por tudo que Ele vai fazer, porque quanto mais se agradece, mais cresce. Quanto mais agradecemos, mais somos abençoados. Então, quer ser abençoado, glorifique a Deus com sua vida. Talvez, meus irmãos, precisamos passar por um tempo de silêncio, buscando ao Senhor. Às vezes temos essa necessidade para louvar a Deus espiritualmente com Ele, como João, né? 4:24, que diz: procura adorares que eu procura adorares que eu adoro em espírito e verdade. Às vezes é necessário adorarmos a Deus em espírito e verdade. É preciso ter essa verdade em nós. Então não percamos a oportunidade de louvar e agradecer a Deus, queridos irmãos, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então louve a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai continuar fazendo. Então é fim de ano, é momento de louvar a Deus, como todos aqui levantaram para agradecer. Hoje, esse culto da manhã, todo mundo fez os seus pedidos de oração, todo mundo levantou, e primeiro foi bom que todos, em primeiro lugar, agradeceram. E é isso que precisamos fazer ao Senhor, ser sempre grato a Ele por todos os benefícios. E o terceiro cântico, queridos irmãos, para mim é o cântico mais bonito que tem, é o cântico de Simeão, onde Simeão ele louva de coração, porque Maria louvou de alma, né? Zacarias de espírito, mas Simeão ele louva de coração. Observe que agora ele diz: pode despedir em paz o teu servo. Observe, vamos ler Lucas capítulo 2, versículos 29, queridos irmãos, a 32. Lucas capítulo 2, versículos 29 a 32, né? Agora, Senhor, pode despedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar nações e para a glória do teu povo Israel. Amém. Até o 32. Lê o 32 de novo aí, por favor. Luz para iluminar nações e para a glória do teu povo Israel. Foi para isso que Jesus veio. Observe que o cântico de Simeão é conhecido pelo termo latino, onde ele diz nunc dimittis, que significa: pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Ele exalta aquela criança. Observe que Simeão acredita na promessa de Deus em enviar o Salvador ao mundo, e ele tinha certeza que em suas mãos ali estava o Salvador, aquele que veio para Salvador. Então sua confiança era tão grande, queridos irmãos, ele tinha uma confiança que ele revela ali o Espírito Santo, que ele não passaria pela morte
morte. Observe, ele tinha certeza, ele tinha consciência que não passaria, ele não morreria enquanto ele não visse a cara do Senhor, enquanto ele não tivesse o Senhor em suas mãos. Porque Simeão, ele viveu cada minuto da sua vida, meus irmãos, na expectativa. Ele viveu cada dia na esperança deste momento maravilhoso de conhecer o Messias. Por isso, ele sentia-se realizado, né, naquele momento em que Maria entra, e quando Maria entra, o Espírito de Deus revela a ele, é aquele ali, é aquela criança, e ele pega, e ele diz assim: meu Deus, eu já posso morrer, já estou pronto, porque eu vi a salvação. E nós, queridos irmãos, nós estamos prontos para partir. No dia que o Senhor quiser nos chamar, Ele nos chame, porque nós já recebemos a salvação, Ele já está em nosso coração. Então, eu quero te dizer que Simeão, ele viveu cada minuto nessa expectativa, então, de encontrar-se com o Messias. Bom seria, aqueles irmãos, que as pessoas vivessem nessa expectativa de conhecer o Senhor. Então, meus irmãos, e ele vivia nessa expectativa. Então, quando José e Maria chegaram ao templo com o menino Jesus, né, Simeão tomou nos braços, né? E aí ele diz, Simeão tomou nos braços e disse, colocou bem perto do coração. Ele coloca Jesus pequenininho ali, recém-nascido. Ele ouve a batida do coração de Simeão. Ele sabia que aquele coração ali era grato pela chegada dele. Então Jesus ainda bebê, queridos irmãos, ele ouviu as batidas do coração de Simeão, louvando a Deus por seu nascimento. E é preciso louvarmos, engrandecermos, porque Jesus, ele nasceu, e ele nasceu para nos salvar. Então também devemos nos emocionar, né? Nós devemos nos emocionar no Natal, não pela comida, não pela bebida, não pela festa, não pelos presentes, mas sim, a nossa emoção é por causa da salvação que veio, porque Natal é Jesus, né? O nosso Natal é salvação, e Ele está conosco. Então tiremos um momento, queridos irmãos, para louvar a Deus, que a gente tire um momento para engrandecer, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Então louvemos a Deus de todo o nosso coração, porque Jesus, ele veio, assim como Simeão, queridos irmãos, que glorificou a Deus, porque ele estava pronto, né? E nós também estamos. Então, Natal, queridos irmãos, é tempo de louvar. Existem pessoas que não louvaram e não louvarão porque não conhecem o Senhor, comemoraram o Natal sem a presença do aniversariante, sem a presença daquele que verdadeiramente representa o Natal, porque Natal para muitas pessoas foi uma reunião de família para comer e beber. Só que na verdade Natal não é isso, o verdadeiro Natal é Jesus. Então, assim como Zacarias, né, como Maria louvou a Deus com toda a sua alma, Zacarias adorou em espírito, e Simeão agradeceu a Deus de coração, nós devemos também celebrar a Jesus, o seu nascimento. O nascimento de Jesus, querido irmão, foi cheio de louvor e adoração, e esse louvor é nossa parte fazer também. Então, por isso, o Natal deve ser cristocêntrico, é Cristo no meio, mas em muitos natais Cristo não se fez para ele. Então não é o verdadeiro Natal. Ninguém é tão importante, digno de louvor do que Jesus. Muitos louvaram, né? Em algumas casas nós ouvimos músicas até que é ruim aos nossos ouvidos, músicas que desagradam até a presença de Deus, que desagradam a nossa presença, música que não faz bem a gente, como tem um vizinho lá que bota umas músicas lá, e ontem estava tocando essas mesmas músicas. Eu disse, se ele entendesse qual é o verdadeiro sentido do Natal, jamais ele iria botar essa música, porque o verdadeiro sentido do Natal não entrará naquela casa dessa forma. Então, se nossa motivação na adoração fossem coisas externas, se não for Jesus, haverá muitos dias que não encontraremos sentido para louvar. Porque o sentido da nossa adoração, o sentido do nosso louvor, o sentido do nosso Natal é que Jesus nasceu. E Jesus é o sentido da nossa vida. Então já estamos prontos. Eu quero dizer que o caráter dele é imutável. O caráter dele não muda, e ele continua sendo bom, amoroso, quando nós não sentimos. Quando nós estamos errados, ele continua sendo bom. Quando nós somos falhos, ele continua sendo bom. Então ele continua digno de ser adorado, digno de todo louvor.
louvor, digno de toda adoração, digno de toda exaltação, propósito da história, que inclui as nossas vidas, nossa salvação e redenção, é o Senhor Jesus. Jesus é a razão de estarmos aqui, Ele é a razão de existirmos, Ele é a razão de existir todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, por Ele foram feitas todas as coisas. Então Ele é a verdadeira razão, o verdadeiro sentido, e que Ele seja exaltado, que Ele seja adorado, e que Ele seja glorificado por nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar a Ele, que merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Oremos nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque, Deus, o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nasceu, Deus, nos nossos corações. Obrigado porque o Senhor Deus, nos tomou como filho teu. Obrigado, Senhor Deus, por fazer parte da sua família, Pai, que fazemos parte da família de Deus. Obrigado por termos sido escolhidos, Senhor Deus, não fomos nós que escolhemos. A minha alegria é que foi o Senhor que me escolheu. A alegria desse povo que aqui está, Deus, é que o Senhor escolheu cada um de nós, Deus, e por isso estamos alegres, Deus, por isso exaltamos o teu nome, por isso glorificamos o teu nome, porque a ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Obrigado, Deus, por esta manhã essa que o Senhor escolheu para te adorarmos. Agora, Deus, abençoa os teus filhos que não puderam estar aqui nessa manhã. Toma cada um deles nas tuas mãos, Senhor Deus. Alguns não estão aqui porque estão enfermos, Senhor Deus, estão gripados, Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar recuperando os teus filhos, trazendo a saúde para eles, Deus. Abençoa eles com toda sorte de bênção, Deus. Derrama a sua unção sobre a vida deles. Obrigado, Deus. Nos conduz em paz aos nossos lares. E que à noite estejamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, Pai, porque só tu é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Coração silencioso, nós estamos despedidos.